José Oswaldo Souza Andrade nasceu em 11 de janeiro de 1890 na cidade de São Paulo. Filho de uma família rica, ligada à elite cafeeira, cresceu em um ambiente privilegiado, tendo acesso a uma excelente educação. Ainda sendo jovem, viajou diversas vezes para a Europa, onde entrou em contato com movimentos artísticos muito conhecidos e famosos chamados futurismo, cubismo e o dadaísmo. Essas viagens mudaram profundamente a sua forma de enxergar a arte e, ao retornar ao Brasil, percebeu algo que tanto o incomodou. Muitos escritores e artistas brasileiros admiravam tanto a cultura europeia que tentavam reproduzi-la, deixando completamente de lado o plano e a riqueza da cultura nacional. Foi justamente contra essa ideia que Oswaldo passou a escrever. Ele acreditava que o Brasil precisava encontrar a sua própria voz. Para ele, a literatura deveria representar a língua, os costumes, as contradições e a identidade do povo brasileiro, ao invés de apenas copiar modelos estrangeiros. Essa visão ganhou força em 1922, quando se tornou um dos principais nomes da Semana da Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São Paulo. O evento rompeu com os padrões artísticos da época e marcou oficialmente o início do modernismo brasileiro. Embora tenha recebido muitas críticas e vaias, transformou para sempre a literatura, a pintura, a música e a cultura nacional. Mais do que um romancista, Oswaldo foi um pensador revolucionário. Em suas obras, utilizava o humor, a ironia, críticas sociais para questionar o conservadorismo, a elite brasileira e a excessiva valorização da cultura europeia. Em 1924, publicou o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, defendendo uma literatura autenticamente brasileira, livre das antigas convenções e inspiradas na realidade do país. Já em 1928, lançou o Manifesto Antropófago, propondo uma ideia que se tornou um dos maiores símbolos do modernismo. O Brasil deveria devorar as influências estrangeiras, absorvendo aquilo que fosse útil e transformando tudo em algo novo, original e genuinamente brasileiro. Mais do que escrever livros, Oswaldo de Andrade ajudou a mudar a forma como o Brasil enxergava a si mesmo. Mas nenhuma grande obra nasce por acaso, né? As ideias de Oswaldo foram moldadas pelo Brasil em que viveu. Para compreender sua escrita, precisamos voltar ao cenário histórico da década de 1920. A literatura não nasce no vazio. Ela nasce das mudanças, dos conflitos e das perguntas que uma sociedade faz a si mesma. Quando Memórias Sentimentais de João Miramar foi publicado, em 1924, o Brasil vivia a República Velha, período que se estendeu de 1889 a 1930. O poder político estava concentrado nas mãos das oligarquias rurais, principalmente de São Paulo e Minas Gerais, em um sistema conhecido como política do café com leite. A economia dependia da produção e da exportação do café. Enquanto grandes fazendeiros acumulavam riqueza e influência política, boa parte da população vivia em condições de pobreza, enfrentando profundas desigualdades sociais. Ao mesmo tempo, o país passava por grandes transformações. São Paulo crescia rapidamente, graças à industrialização, à chegada de milhares de imigrantes europeus e ao desenvolvimento das fábricas. O Brasil parecia caminhar em direção ao futuro. Entretanto, esse progresso convivia com antigas estruturas sociais e políticas. O país vivia dividido entre tradição e modernidade, entre o desejo de inovar e o peso de um passado ainda muito presente. Na cultura acontecia algo semelhante. A arte brasileira permanecia fortemente influenciada pela Europa, principalmente pela França. Muitos artistas acreditavam que a verdadeira cultura era aquela produzida no exterior. Foi justamente contra essa visão que surgiu o modernismo. Seus artistas defendiam uma ruptura com os modelos tradicionais e buscavam criar uma arte capaz de representar o Brasil em sua diversidade, valorizando sua língua, sua história, seus costumes e suas contradições.
A Semana da Arte Moderna, de 1922, tornou-se o maior símbolo desse movimento. Mesmo recebida com críticas, inaugurou uma nova maneira de pensar a arte brasileira. Foi nesse Brasil, em transformação, dividido entre o antigo e o moderno, que Oswaldo de Andrade escreveu Memórias Sentimentais de João Miramar. Se uma vida pudesse ser contada não como uma linha reta, mas como lembranças espalhadas pela memória. Essa é a proposta de Memórias Sentimentais de João Miramar, publicado em 1924. O romance acompanha a trajetória de João Miramar, desde a infância até a vida adulta. Ao longo da narrativa, conhecemos sua família, seus estudos, suas viagens à Europa, seu casamento, seus negócios e os acontecimentos que marcam sua vida. Entretanto, Oswaldo de Andrade não pretende apenas contar uma história. Em vez de capítulos longos e organizados, ele constrói o romance por meio de 163 pequenos fragmentos, semelhantes a lembranças, fotografia ou cenas que surgem e desaparecem na memória. Essa estrutura convida o leitor a reconstruir a narrativa, pouco a pouco, como quem monta o quebra-cabeças. Afinal, a memória humana raramente organiza os acontecimentos em ordem perfeita. João Miramar representa muito mais do que um personagem. Sua trajetória simboliza uma parcela da elite brasileira, fascinada pela cultura europeia, preocupada com as aparências e distante da realidade do próprio país. Por meio dessa história, Oswaldo critica uma sociedade marcada pelo desejo de imitar modelos estrangeiros, pelo excesso de formalidade e pelas contradições entre modernidade e tradição. Ao mesmo tempo, propõe uma literatura completamente diferente da que existia até então. Entre as principais características de Memórias Sentimentais de João Miramar, destaca-se narrativa fragmentada composta por 163 capítulos curtos, linguagem simples e direta, inovadora, humor, ironia e sátira, critica a elite brasileira e a influência europeia, valorização da identidade nacional, ruptura com os modelos tradicionais do romance, influência da vanguarda artística europeia adaptadas à realidade brasileira. Oswaldo de Andrade dizia que era preciso mudar o Brasil pela arte. Em Memórias Sentimentais de João Miramar, ele fez exatamente isso. Transformou lembranças em crítica, fragmentos em narrativa e literatura em um convite para pensarmos melhor nossa própria identidade. Talvez seja por isso que, mais de um século depois, sua obra continua provocando reflexões e nos lembrando que um país também é feito das histórias que escolhem contar.